Estamos ao vivo? Sim, ótimo. Boa tarde, pessoal. Agradeço a presença de cada um de vocês. Sempre um grande prazer estar aqui novamente, trazendo um pouquinho do nosso dia a dia nessa jornada aí de imposto de renda, pós-DCBE, enfim, uma declaração que trouxe ali algumas novidades, felizmente não tantas. E o objetivo da nossa conversa aqui é, de fato, a gente trazer um pouquinho do que a gente tem visto, principais erros. A gente separou em 7 blocos. Já vou chegar um pouquinho lá na frente para mostrar para vocês. É, E antes de começar, queria trazer alguns lembretes, tá? Então, fiquem à vontade para trazer as dúvidas que vocês tiverem. A ideia é que a gente tenha ali um período de respostas ao final dessa nossa conversa, mas caso alguma das dúvidas já se encaixe, a gente vai me dar esforço aqui para já responder prontamente. Caso a gente não consiga responder, a gente vai entrar em contato com cada um de vocês, tá? Porque eventualmente a gente pode trabalhar junto aí para desenvolver um pouco melhor o que vocês vão trazer aqui de dúvidas, tá? Então fica à vontade, tem um botãozinho de perguntas e respostas, clica ali, manda essa dúvida, ela já vai ficar ali no estoque de dúvidas, no repositório, e a gente vai respondendo durante e no final vai ter uma sessão para isso, tá? A apresentação, como eu falei, 7 blocos. O conteúdo, a gente procurou ser o mais didático possível, tá? Trazendo exemplo prático e o como a gente conduz aqui alguns dos temas. Vocês viram ali nos convites, né? No convite, nas chamadas, né? Um pouco da nossa agenda. E, de novo, é um grande prazer estar com vocês aqui, tá? Antes da gente começar essa nossa jornada juntos, importante, tá? A expectativa de ficarmos aqui cerca de uma hora e meia. Vamos forçar aqui para a gente não passar disso. Antes de entrar um pouquinho no conteúdo, vamos falar da Fortex, né? A Fortex é um grupo com duas empresas, tá? A Fortex e a Forauge. A Fortex é dedicada a pessoas físicas que investem fora do Brasil. Normalmente, nossos clientes são pessoas físicas que residem no Brasil, mas a gente atende outros clientes, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Portugal, enfim, diversos países. Mas o foco, o negócio nasceu para, de fato, apoiar ao residente fiscal no Brasil que aloca recursos fora do país. E a gente divide o negócio em dois grupos de serviços, né? O primeiro de planejamento, que é logo esse primeiro da esquerda, ele traz ali um viés muito de projetos, né? Que é, de fato, a gente pensar junto com o cliente qual é a solução ideal para ele alocar capital fora. A gente não faz nada de locação e nada jurídico, tá? É importante colocar isso bem, ponderar isso bastante aqui. Nada jurídico, nada de investimento, a gente atua junto com o cliente e essas figuras para ajudá-los na ótica de internacionalização, olhando muito com viés contábil, tributário, de compliance e sucessório, tá? Nesse grupo de planejamento ou projetos, o que a gente mais conduz são estruturações internacionais, né? Então, empresas em BVI, Cayman, Bahamas, Paraguai, Uruguai, Panamá, enfim, a gente ajuda o investidor a pensar numa ótica mais eficiente, tributariamente na parte sucessória e também compliance e proteção de patrimônio, ajuda nesse processo, no pensar antes, no executar também, entrega essa estrutura pronta para que ele, junto aos advogados, aos advisors financeiros, conduza todas as tratativas dali em diante, tá? Dali em diante, o cliente ele vai precisar ter alguém, alguma empresa, algum provedor, para ajudá-lo com toda a parte de compliance lá fora. Então, a gente tem substância econômica, annual report, financial and return, economic substance. A gente tem vários documentos, várias questões fora do Brasil e reflexos desse patrimônio para fins brasileiros que precisam ser corretamente conduzidos, tá? Então, por isso a gente criou essa unidade de manutenção. É o que a gente mais, eu diria, gosta de fazer, porque é de fato ajudar o investidor em toda a vida dele de investimento. A gente tem poucos clientes que desistem de investir fora do Brasil. Alguns, por conta de um câmbio alto, fizeram isso no passado, mas atualmente a gente vê pouca, vamos dizer, entre aspas, desistência. Então a gente está aqui como um braço direito do cliente para tudo que é contábil, tributário, compliance e no evento de sessão apoiar a família nesse processo. Tá? A Fortex, a gente começa, né, todas as tratativas pela contabilidade. Então, o core do negócio nasceu, né, já com o registro no Conselho Regional de Contabilidade. A gente preza muito por isso, preza muito em falar isso. A gente foi pioneiro nesse sentido, né? Apesar de parecer um pouco óbvio, né? Poxa, um contador ou uma empresa de contabilidade vai ter o seu próprio registro. Mas, na verdade, esse mercado em geral, isso não acontecia. A gente foi pioneiro nesse sentido de trazer esse registro, né, na empresa que presta o serviço de fato, tá? Então, nós temos aqui um corpo, em sua maioria, de sócios de contadores, com exatamente esse foco de apoiar nessa ótica contábil, tributária e sucessória, partindo da contabilidade, depois fazendo todas as tratativas, apoio a DCBE, o imposto de renda,
a parte de Economic Substance, ajudar o cliente a revisar as faturas dos agentes de registro. A Fortex, ela é agente de registro. Nós temos uma empresa nos Estados Unidos com uma sócia local, onde nós somos os fiduciários nos Estados Unidos. Quando não é no caso dos Estados Unidos, a gente atua com parceiros locais. E a ideia, de fato, é ser o braço direito do cliente. Nós, em nenhum dos serviços, temos qualquer senha, qualquer login do cliente. Ele que nos provê as informações e a gente devolve para ele tudo que é necessário para estar 100% em dia com o Brasil e com o exterior. A Foralt é uma empresa, é o bebezinho do grupo, né? Ela nasceu no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, exatamente com viés de cobrir a parte pessoa jurídica. Então, a gente tem todas as licenças para executar auditoria de empresas não listadas, empresas listadas, bancos, seguradoras, fundos de investimento, enfim, todas as licenças necessárias nós temos aqui na Foraudes, muito por conta das carreiras dos sócios, mas também pela nossa experiência em empresas grandes de auditoria. Então, a gente traz esse novo escopo de serviços numa empresa diferente, obviamente, licenciada no Conselho Regional de Contabilidade também, e também no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, para prestar esse serviço para quem tem essa necessidade. Então, empresas abertas em geral precisam disso, planos de saúde, seguradora, fundos de investimento, eles precisam, e a gente está aqui com uma empresa que conhece um pouco desse mercado e consegue atuar de uma maneira bem assertiva para esse tipo de negócio, tá? Bom, antes da gente entrar no... Tô acabando, tá, pessoal? Antes da gente entrar no conteúdo em si, a gente, de fato, incentiva muito as pessoas a entrarem na nossa comunidade. A gente fez uma comunidade no WhatsApp com bastante carinho, a gente divulga ali conteúdos exatamente que casam com a nossa prática, assuntos que são relevantes para o mercado, não tem publicidade, não tem nada ali. A ideia, de fato, é compartilhar conteúdo. É o nosso primeiro canal de comunicação, tá? Com toda a nossa base. Então, eu incentivo que vocês apontem a câmera do telefone e, tendo interesse, obviamente, apontar a câmera do telefone para fazer parte desse grupo aí conosco. Importante. Nesse grupo ninguém se vê, tá? Além dos administradores, ninguém consegue saber quem está ali dentro, tá? Então a gente prezou pela privacidade de todos que estão ali com a gente, tá? Se vocês quiserem comentar nos posts ali, tudo bem, mas se você não fizer nada, ninguém consegue ver nem seu número e nem nome, tá bom? Um outro canal de comunicação que a gente preza muito em mantê-lo realmente muito ativo, como também na comunidade, é o LinkedIn. A gente, por ali, estabelece novas conexões. Então, também incentivo que vocês, quem tem interesse, virar a câmera do telefone para fazer parte da nossa página. Primeiro canal de comunicação é o grupo, depois a gente parte para o LinkedIn, e-mails e tudo mais, tá? Vamos ficar muito felizes em tê-los conosco. Bom, o que que a gente vai tratar hoje, né? São 7 grupos de assuntos. De novo, fiquem à vontade para mandar as dúvidas, vai ser um grande prazer respondê-las. A ideia é que a gente, obviamente, a gente não consegue aprofundar da maneira que a gente gostaria, né? Com o carinho que a gente gostaria que cada um de vocês observassem esses conteúdos, mas a ideia é passar um panorama geral. A gente procurou em todos os grupos de assuntos trazer a fundamentação legal. É importante para todo mundo ter isso em mente, para todo mundo saber onde buscar. A gente teve recentemente um perguntas e respostas do imposto de renda com bastante antecedência, bastante entre aspas, né? O programa é de fevereiro, mas pelo menos não foi igual ao ano passado, né? O perguntas e respostas saiu cerca de 10 dias antes do programa do imposto de renda, antes do prazo do imposto de renda do ano passado. Esse ano saiu com cerca de 45, 50 dias, então a gente teve ali um tempo de estudar e trazer um pouquinho também desse programa, desse perguntas e respostas para esse conteúdo aqui. Foi até interessante, porque quando a gente lançou que íamos fazer esse evento, alguns dias depois veio perguntas e respostas e somou bastante ao conteúdo que a gente está trazendo, tá? Importante, pessoal, hoje é dia 29 de abril, então a gente está exatamente um mês do prazo da declaração de imposto de renda. O prazo da declaração de imposto de renda, ele era o mês de abril, até 2 anos atrás, e passou a ser o mês de maio, sempre o último dia útil do mês de maio. O mês de maio, neste ano, são 31 dias por óbvio, né? Mas o dia 31 cai num domingo. Então, o prazo da declaração não é no domingo, é no dia 29 até as 23h59. Fiquem muito atentos a isso, tá? Tem gente que confunde, acha que, olha, a DCBE esse ano foi prorrogada para o dia 6 porque caiu de novo no domingo, né? O dia 5. Então, o Banco Central colocou para ser no dia 6, mas o Banco Central não tem nada a ver com imposto de renda, então fiquem atentos com isso. A gente está exatamente um mês a declaração de imposto de renda. Antes da gente entrar nos 7 assuntos, vai trazer aqui marcos regulatórios, né? Então,
toda a parte que a gente traz de assuntos de internacional, né, se baseiam nesses cinco grupos de fundamentos, né? Leis, perguntas e respostas e solução de consulta, tá? Tem leis que são mais antigas. A gente trouxe as mais novas, que são é a maior vigência do que se fala de internacional, está aqui. Mas a gente tem também a Lei 9249, por exemplo, lá de 95, que norteia o excedente da 14754, tá? O que não está na 14754, por exemplo, imóveis, ganhos de capital em geral que não estão ali mantidos, né, informados na 14754, estão lá na 9249 ou na 9250. Então a gente tem aqui três legislações, duas legislações, desculpa, a lei e a instituição normativa 2180, uma normativa, na verdade, um posicionamento da Receita Federal, que é a solução de consulta, e dois perguntas e respostas, que são bastante claros em diversos itens do imposto de renda e de como a gente, como contabilidade, como uma empresa que assessora o cliente, em como conduzir os trabalhos de uma maneira que seja eficiente e não traga risco para os nossos clientes, tá? Então, a espinha dorsal técnica do imposto de renda e das tratativas relativas à internacional são esses cinco materiais. São extensos, tá? Então, perguntas e respostas tem mais de 600 perguntas, o do imposto de renda, o da 14754 são cerca de 45, 50, a solução de consulta COSIT, algumas páginas, e a lei e a instituição normativa também. Mas, assim, é um pack de informações que são a base para a gente trazer aqui todas as fundamentações. Bom, o IRPF, o imposto de renda, deixou de ser simples, né? As pessoas falavam, vou fazer um imposto de renda mais para cumprir tabela. Mas de fato a gente precisa hoje, para quem tem patrimônio fora, quase toda a nossa base de clientes tem capital fora, né? Mas o investidor ele precisa ter muito mais sofisticação no tratar do imposto de renda. E começa ali por uma contabilidade bem executada, uma contabilidade que saiba do que está fazendo, que saiba orientar o segundo passo. A gente brinca aqui que contabilidade é igual commodities, né? A gente vê um monte de provedor, os preços, alguns conversam, alguns nem tanto, mas o que você tem que olhar é quanto de valor essa contabilidade te entrega, né? Você vai falar com o contador, você vai falar como foi feito isso ou aquilo, ele precisa saber como que foi interpretada a informação, como que a gente faz para demonstrar na demonstração financeira, no balanço patrimonial, demonstração de resultados, principalmente esses dois conjuntos, né, de demonstrações das DFs, né? Como que a gente facilita a vida do investidor e do advogado, e do contador, enfim, de quem apoia o investidor nessa declaração, em não ter que ficar aprofundando tanto a informação. Bateu o olho ali, já sabe, olha, tem que declarar aquilo ali, tem que fazer isso daqui, enfim, já numa demonstração financeira, trazer as informações que são necessárias para ter um andamento mais fluido na declaração de imposto de renda, tá? Então, uma contabilidade, ela virou norte, a gente sempre falou, eu sou contador, então eu brinco que eu sempre falei isso e falo mais forte ainda hoje em dia. Maior cuidado para a apresentação das informações, então, de fato, tem que ter uma questão que não pode ser não é simples, tá? Sim, pode ser simples, pode ser menos traumatizante, mas não é simples tratar de câmbio, de variações cambiais, de custo médio, um pouco do que a gente vai trazer aqui, tá? Documentar a origem de recursos é fundamental, é muito normal, né? Principalmente contabilidade do Brasil. Os clientes falaram, olha, coloca esse número aí, manda ver no débito e crédito e tudo mais. A gente não faz isso aqui, a gente incentiva que as pessoas, os profissionais, o mercado não faça isso. De fato, use documentações de origem de recursos, caindo em alguma auditoria, você ter embasamento do que for apenas um e-mail informando o que colocar e o cliente se assumindo o risco, né? E por óbvio, está cercado de profissionais habilitados, né? A gente tem vários provedores internacionais que nem sempre estão habilitados para prestar o serviço de contabilidade, olhando para a ótica brasileira, tá, pessoal? Eventualmente está para a ótica internacional, eles estão habilitados, mas para a ótica brasileira é importante vocês considerarem um profissional habilitado no CRC do Brasil, no Conselho Regional de Contabilidade, para conduzir essas tratativas, principalmente das demonstrações financeiras. Bom, indo para o conteúdo que caiu, o que ficou mais latente aí nas últimas semanas foi a solução de consulta 56 da COSIT, né, uma célula da Receita Federal, que respondeu uma dúvida que, na verdade, já estava na legislação, mas, enfim, eles trouxeram um viés um pouco mais preciso e a gente vai trazer aqui as atenções para isso, tá? Dando um passo atrás, pela Lei 14754, a gente tem, para todas as empresas que são controladas, e aí tem as questões de controle. A gente já fez outros webinars aqui na Fortex. Eu recomendo que vocês busquem ali. Tem um especificamente que a gente aprofundou bastante, falou o que é
qual é a cadeia de controle e tudo mais. Enfim, é muito legal. A gente pode colocar aqui na descrição quando a gente publicar esse vídeo para toda a base. Mas assim, na Lei 14.704 fala o seguinte: quando eu sou controlador de uma empresa, quando que eu tenho tributação, controlador de uma empresa internacional, quando que eu tenho uma tributação automática no Brasil em relação ao lucro dessa empresa? Primeiro, quando essa empresa ela tem uma renda ativa inferior a 60%. Ou seja, uma empresa operacional, ela não estaria dentro dessa legislação, dentro dessa tributação automática, exceto se o volume de investimentos que ela tem, a rentabilidade desses investimentos, né, for maior do que 40%. Então, assim, empresas operacionais, geralmente, a receita dela vem da operação, não vem, vem também de ativos financeiros, mas essa renda não ultrapassa os 40%. Então, o primeiro trigger, tem mais de 60% de renda ativa própria, não está, tem menos, está enquadrado na lei, independente do país, tá? Onde essa empresa está localizada. E o segundo trigger, independente do valor da renda ativa própria, sendo sediado num país ou numa localização, né, numa dependência com tributação favorecida, também tem a tributação automática, tá? Então, mesmo que seja uma empresa operacional, se tiver nas Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Cayman, BVI, enfim, países que são considerados para o Brasil localizações com tributação favorecida, você tem essa tributação automática, tá? Só que na lei ela traz o seguinte: quando você tem uma empresa operacional, mais de 60% de renda ativa, você, por opção, você é investidor, tá? O dono, o cotista da empresa. Por opção dele, ele escolhe se a empresa vai fazer a contabilidade no padrão brasileiro de contabilidade ou no padrão global de contabilidade, tá? E aí, quando a gente fala em padrão global, muitos provedores, foi onde eu comentei, né? Muitos provedores podem ser habilitados para o padrão global, para o brasileiro ter que ser habilitado no Conselho Regional de Contabilidade aqui de algum estado, dependendo de onde está localizado o contador. Tá? Então, assim, renda ativa própria, sendo uma empresa operacional, não estando em paraíso fiscal, empresa operacional é quem tem mais de 60% de renda ativa, não estando em paraíso fiscal, pode adotar ou o IFRS ou o padrão brasileiro por opção do investidor. Sendo uma empresa sediada em paraíso fiscal, operacional ou não, é obrigatória, né, a adoção do BRGAAP, né, do regime de contabilidade, no padrão brasileiro de contabilidade. Tá? Então, assim, esse aqui é um quadrinho que é muito relevante para a gente concluir, e a gente vai concluir com ele ao final desse bloco, tá? Então, o que que é muito clássico da gente ver aqui dos clientes? O cliente ele abre uma empresa offshore, geralmente sediada em BVI, Cayman, Bahamas, enfim, em algum país que não tem imposto, para fins sucessórios principalmente. Ele abre essa estrutura porque você consegue facilitar a sucessão, você consegue não ter tributação local lá no país onde está a sede. E esta empresa abre uma outra empresa, por exemplo, nos Estados Unidos, que não é, a princípio, um país que é um paraíso fiscal do Brasil, nem é uma região com dependência com tributação favorecida, né? Logo, a empresa BVI, a offshore, ela tem que estar no padrão brasileiro, por conta do quadrinho anterior que a gente comentou, e a dos Estados Unidos pode estar no IFRS ou no BRGAAP por opção do controlador, do dono dessa empresa offshore. A gente sempre recomendou, tá? Já que uma já tem que estar no padrão brasileiro, faz as duas no padrão brasileiro. Vai facilitar o trabalho dessa contabilidade de cima, fica tudo num gap só. Se você mudar algum tipo de regime ou se mudar algum tipo de entendimento no Brasil, como foi agora, você já vai estar aderente à norma, né? Não vai ter que reprocessar balanços. A gente sempre falou, mas boa parte dos clientes resolveram seguir no FRS, ou nenhum nem outro, tá? Que é o mais comum, inclusive. Então, o que que trouxe essa solução de consulta? Ela trouxe o que já estava na legislação, tá? Mas lá na Instrução Normativa 1037, ela lista essa Instrução Normativa, ela lista todos os países ou regiões que são consideradas que tenham tributação favorecida para fins brasileiros, tá? E lá no item 7, no artigo 1º, item 7, ele fala: as LLCs, Limited Liability Companies, estaduais é só um detalhe, mas enfim, LLCs, cuja participação seja composta de não residentes, não sujeitas ao imposto de renda, são consideradas regiões com um regime de tributação favorecido. O que que acontecia? Muitas pessoas, muitas empresas olhavam para isso aqui e falavam: olha, isso daqui é olhado para fins de investimento no Brasil. Porque quando você tem investimento no Brasil vindo de um paraíso fiscal, vindo de um país ou uma região com tributação favorecida, para algumas rendas você tem incremento de imposto. Então sempre foi pensado assim: olha, se eu tenho, por exemplo, um,
um americano detendo uma LLC, detendo um ativo no Brasil. Sempre foi olhado nessa ótica. Uma empresa composta por não residentes no Brasil. Tá? Então, é detentores de LLC, mas não residentes no Brasil. Só que não foi isso que foi trazido. Na solução de consulta, eles trouxeram que o não residente é nos Estados Unidos. Ou seja, se você tiver uma LLC que não tem tributação lá, então, por exemplo, as LLCs, elas começam a tributação delas com o regime pass-through, que é transparente. E se for um sócio não residente nos Estados Unidos, para o Brasil, isso é considerado, essa empresa ela é considerada sediada numa região com tributação favorecida. Ou seja, o brasileiro, o residente fiscal aqui, que detém uma LLC pass-through, transparente, essa empresa ela está no regime de tributação automática para fins brasileiros, porque para o Brasil ela é um paraíso fiscal. E aí a gente traz aquela questão do início, que eu falei que era bom a gente fixar. Mesmo você abrindo uma empresa LLC nos Estados Unidos, e ela sendo operacional. Então, isso aconteceu bastante, tá? As pessoas abrirem empresas operacionais de fato, tá? Ou é uma trading, enfim, uma empresa operacional de fato, tá? Compra e vende negócio, enfim, tem. Mas sendo uma pass-through detida por um residente fiscal no Brasil e não é residente fiscal nos Estados Unidos, para fins da Lei 14.754, passou-se ao entendimento convergente agora que agora sim, obrigatoriamente, esse tipo de LLC tem que ter a contabilidade no padrão brasileiro de contabilidade, tá? Isso traz algumas diferenças. A gente vai trazer aqui alguns detalhes, alguns exemplos, né, de diferenças. Então, isso traz algumas diferenças que a gente incentiva mais ainda que as pessoas observem e tenham cuidado com esse tipo, de estrutura. Tá? Tem cliente que a gente já atendeu, né, alguns até na nossa base, que tem, por exemplo, uma LLC por imóvel. Importante, tá? Você tem que fazer um balanço por empresa. Tem várias questões que a gente vai trazer aqui. Os lucros são individuais, as despesas também, os prejuízos também. Então, é um balanço por estrutura, no padrão brasileiro, feito por um contador licenciado aqui. Tá? Então, diferenças, por exemplo, do padrão brasileiro para o padrão americano de contabilidade. Como eu falei, várias pessoas usam essa contabilidade americana, não está certo e não estava desde o passado. A empresa brasileira usa essa contabilidade dos Estados Unidos para fins de tributação no Brasil, só que os CPAs, que são os contadores certificados lá, eles usam o código de tributação dos Estados Unidos, que não é FRS, não é o BR-GAAP. E um outro exemplo aqui, por exemplo, é um tipo de depreciação acelerada. No Brasil, isso também pode acontecer, ter depreciação acelerada de ativos. Só que fiscalmente isso não é permitido. Então tem que ter muito cuidado, porque as pessoas pegam os balanços, eventualmente está com depreciação acelerada e usam isso daqui como fins de tributação no Brasil e de fato vai trazer um resultado errado para fins brasileiros, tá? Então a gente traz aqui para fins brasileiros, por exemplo, os imóveis, né? Os imóveis, a depender de qual é a atividade principal da empresa e qual é o uso desse imóvel, ou ele vai ser um ativo mobilizado, baseado no CPC 27, ou ele vai ser uma propriedade para investimento. CPC 28 tem características de tributação, características de depreciação, um tem, outro não tem, enfim, tem características de contabilidade diferentes. É muito importante que isso seja observado. No Brasil tem isso, nos Estados Unidos não tem. Vai usar o padrão do IRC, né? Que é o padrão, que é a contabilidade no padrão do US GAAP. Então aqui eles trazem uma diferença, tá? Então, em relação a padrão brasileiro e padrão americano, principalmente na depreciação. A depreciação brasileira, ela consome mais o resultado, na média, do que a depreciação dos Estados Unidos, tá? Então aqui a gente trouxe um exemplo de estrutura no US GAAP e no BR GAAP. A gente focou bastante aqui na depreciação acumulada, um valor pequeno aqui, mas pode ser que isso aqui seja grande a depender do volume de investimentos do cliente, tá? Então, assim, o cliente ele precisa ter dois balanços, isso é uma realidade. Ele precisa ter um no US GAAP, não é nem um balanço no US GAAP, ele precisa fazer a declaração de imposto de renda nos Estados Unidos e muitas das vezes essa declaração tem ali informações de balanço e obrigatoriamente também no padrão brasileiro de contabilidade. E para fins de tributação no Brasil, a gente usa essa segunda contabilidade, né, da direita aí, que considera o feito por um residente, por um contador brasileiro no padrão brasileiro de contabilidade. Isso aqui é muito importante, gente. A gente bate na tecla quase todas as lives dessas diferenças. Tem mais de 6, 7 lives que a gente fez falando sobre isso. E a gente ainda escuta muita gente falando, teimando, falando, olha, não, eu uso o S-Gap, funciona. Funcionar, funciona. O número você coloca no imposto de renda, mas se cair na malha fina é que a gente vê se vai dar problema ou não. E considerando toda a questão da normativa, isso não vai ser aceito, tá? Importante ser colocado. E aí, quando a gente fala em padrão brasileiro, eu queria trazer uma observação aqui
sempre que chega na época do imposto de renda, volta o assunto, né? Qual marcação eu vou usar? A gente fez uma live muito densa, recomendo que vejam também, bastante densa, explicando cada uma das marcações. Não vou aprofundar muito aqui, tá? Mas a Receita Federal ela é muito enfática em dizer que a marcação que ela deseja ver, né? Não necessariamente porque ela deseja, todo mundo tem que seguir, por óbvio, mas ela deseja que as pessoas utilizem o valor justo por meio do resultado. Esse cara aqui do meio, tá? É, e por que disso? Tá na época da legislação, lá na medida provisória 171, depois no projeto de lei 473, depois na Constituição da norma da lei 14754, foi levantado antes da edição da norma, olha, eu não acho justo tributar resultados que ainda não foram realizados. A Receita Federal olhou para dentro, avaliou qual seria uma alternativa e inspirada, principalmente nos Estados Unidos, por isso que a gente colocou neste bloco aqui, inspirada nos Estados Unidos, ela trouxe um regime alternativo. Tá? Então, lá no artigo 8º da 14754, ela diz que, alternativamente, as pessoas que detêm patrimônios via empresas internacionais podem considerar que essa empresa não existe e que esses ativos são detidos fiscalmente no nome pessoal. Qual é o benefício disso? Você só vai ter tributação quando tiver liquidez. Vendi o ativo, recebi dividendo, recebi juros, etc. Teve liquidez, pode ter imposto. Não teve liquidez, comprei um ETF, comprei um fundo, não me pagou dividendo, resgatei daqui a 30 anos. Só vai ter imposto daqui a 30 anos. Tá? Então é um regime alternativo e só pode ser adotado uma única vez. Tá? Quando eu falo adotado uma única vez, quando você não adota, você está adotando o regime opaco. Ou o regime, eu gosto de falar mais do regime regular, né? Porque o opaco você procura na lei não está dito na lei. Então, o regime regular, que chamam de opaco, esse é o padrão. Se você não faz a opção pelo transparente, ele é opaco. Ah, Wagner, eu já tenho empresa desde 2020. A sua opção era em 2023/24, na declaração de 24, você tinha que ter feito a opção pela transparência. Wagner, não fiz. Legal, você tem que abrir uma outra empresa, e aí sim, essa outra empresa pode ser transparente. Aqui você não fez a opção, ela está no regime regular, o famoso opaco aí para muitos, tá? Então, é um regime alternativo usar a transparência. E aí, a gente trouxe aqui no o Perguntas e Respostas da Lei 14.754. Ele traz, até em tom de ameaça, né? E, e não, e enfatiza tudo que eu estou dizendo aqui, né? Então, ele fala: olha, a contabilidade ela é feita a valor justo. Então, quando ele fala valor justo, é por meio do resultado, tá? E a título exemplificativo, ações negociadas em bolsa não devem se enquadrar nas exceções que são a custo e valor justo por outros resultados abrangentes. A gente vai passar aqui dois quadrinhos de raiz, né, de fluxograma de raiz de decisão de um desses três aqui. Não vou explicar, mas é só para vocês verem que tem diferentes visões. E aqui é o último, ter em mente que haverá fiscalização por parte da Receita Federal para verificação do enquadramento. Faz sentido, tá? Você tem que olhar modelos de negócios, o tipo de ativo e fazer se faz e pensar e determinar para os ativos que fazem sentido eventualmente ter uma marcação diferente. Eu prefiro ser mais conservador e usar um regime alternativo que a lei me deu possibilidade de usar, tá? Usar a marcação a custo ou outros resultados abrangentes seria, entre aspas, a mesma coisa do transparente. Então não faz sentido ter esse regime. Quando a gente conversa com os atores ali de quem fez a lei, todo mundo torce o nariz. Então, assim, eu gosto de ser um pouco mais conservador. Eu digo para os clientes: olha, vamos para o regime transparente, abre uma nova empresa, dá para tirar ativo da opaca, colocar na transparente sem imposto, enfim, dá para fazer de uma maneira eficiente e segura, tá? E aqui a gente traz a maior discussão que a gente tem recebido muita gente falando sobre, tá? A gente tem o IFRS, que é o Padrão Global de Contabilidade, é um instituto, uma organização que traz as normas contábeis globais. Cada país tem o seu corpo de tradução, entre aspas, dessa norma. No Brasil é o CPC, Comitê de Pronunciamento Contábil. E a gente tem também a norma brasileira de contabilidade, técnica geral. E essa norma brasileira de contabilidade, ela mais ou menos pega esse CPC e traz para determinados nichos, tá? Muito tem se falado da NBCTG 1000, NBCTG 1001, norma brasileira de contabilidade, técnica geral 1000 e técnica geral 1001, trazendo isso como uma solução. Olha, vou pegar a NBCTG 1000, NBCTG 1001 como alternativa para eu registrar meus ativos todos a custo. Isso essas normativas da NBCTG são muito linkadas a empresas no Brasil, tá? Que eles chamam aqui de PME ou de pequenas empresas, né? Primeiro ponto é esse. Segundo, não necessariamente porque a gente tem classificações contábeis executadas de uma maneira
fiscalmente isso vai ser aceito. E aí, quem for contador aqui está me ouvindo, ou quem já ouviu isso em alguma faculdade, enfim, ou já participou isso na vida empresarial e tudo mais, a gente tem no lucro real a contabilidade societária e o LALUR, livro de apuração do lucro real. Então a gente tem sempre que considerar que a contabilidade societária ela não necessariamente vai bater com a contabilidade fiscal. Então, o que que a gente sempre fala para os clientes? Você pode querer adotar isso daqui, quem manda na estrutura é o investidor, na societária, né? É o investidor. Tributariamente, o fisco pode falar: olha, tudo bem que você fez isso daí, eu não aceito. E aqui está destacado, tá? Na NBCTG-1, no parágrafo P9, ele fala que as leis fiscais são específicas e não se pode esperar que as demonstrações feitas por essa normativa vão ser aceitas para fins fiscais. Na NBCTG-1, a mesma coisa. Lá no parágrafo P11, fala que não são aqui tratadas as demonstrações para fins tributários, que possuem regras próprias, né? Então, assim, cuidado, bastante cuidado, tá? Ah, Wagner, esse negócio aqui, ele dá problema de FIIs e dá problema? Não. A contabilidade, a gente não tem que subir nenhum arquivo de contabilidade, e mesmo que suba, não é 100%, você, na demonstração financeira, ele é livre, né? Você pode fazer o plano de contas que você quiser, fazer a nota explicativa que você quiser, então você pode eventualmente deixar de colocar que está adotando esse padrão. Mas fazendo uma auditoria bem feita, você consegue descobrir, e até pelo balanço, determinadas contas você consegue identificar se o registro está sendo feito a custo, como essas duas normativas trazem a possibilidade, ou não. Então, assim, muito cuidado. Para quem é conservador, quem não quer algum problema, né, com o fisco, não é automático, mas pode ter. Eu, de fato, aconselho e estimulo muito a trazer mais discussões com o contador que te trouxe isso e, eventualmente, mudar esse provedor, tá? A gente não traz como opção para os investidores, tá? O cliente que quiser, dá para fazer, mas a gente não traz essa opção porque a gente não acredita que isso pare de pé, tá? E aí, voltando ao assunto das três marcações, tá? Custo amortizado, valor justo por meio do resultado e valor justo por outros resultados abrangentes. A gente trouxe aqui dois fluxogramas. A gente não trouxe aqui quem publicou, mas até para não fazer propaganda, mas foram duas empresas muito grandes do meio contábil e financeiro, tá? Então aqui a gente traz, por exemplo, um pouco mais simples. E aí vocês vão ver aqui, e nessa e no outro, tá? No outro fluxograma, modelos de negócios, fluxo de caixa contratual. Então, a depender do modelo de negócios da empresa e em relação àquele ativo e do fluxo de caixa deste ativo. Quando fala fluxo de caixa contratual, é quando você faz um acordo, por exemplo, comprei um bond, comprei um CDB para fins brasileiros. Você está comprando ali um fluxo de caixa contratual. Você está acordando o quê? Em determinados períodos você vai receber X%. Ou no período final, na entrega, na venda, né, vai ter ali a remuneração. Então, assim, isso é um fluxo de caixa contratual para fins da norma, tá? Então, aqui estão as três marcações: valor justo por meio do resultado, ou fair value, né, true profit losses, ou valor justo por outros abrangentes, que é o fair value through other comprehensive income, ou custo amortizado, hold to collect. A depender dessas respostas, vai por um ou por outro. E aqui é um outro um pouquinho mais complexo, mas também que é o mesmo racional, tá? Então, modelo de negócio aqui em cima, fluxo de caixa, e aqui a gente traz uma maneira um pouco diferente, tá? Então, assim, é possível usar marcações diferentes, tem que olhar a legislação fiscal, não necessariamente o que você faz societariamente, que são essas marcações, vai ser aceito para fins fiscais, tá? Ótimo, pessoal. Então, assim, passamos aqui o primeiro bloco um pouquinho mais denso. A gente quis dar bastante enfoque nessa questão da marcação. É um negócio que a gente fala bastante, isso volta à tona, isso veio à tona lá em dezembro de 23, antes da lei, veio à tona lá em março, abril e maio de 24, março, abril e maio de 25, de novo esse ano. Então, a gente dá muito enfoque, bastante atenção a esse ponto, porque não é uma coisa que para se brincar. Pensem bastante antes de ir por um modelo diferente do valor justo por meio do resultado, tá? Bom, vamos para o segundo bloco aqui, declaração de controlada direta e indireta. A gente tem muita discussão, não tem algumas questões, a gente não trouxe o que tem incerteza, tá? A gente trouxe aqui o que tem certeza de condução, que está claro na norma e tudo mais. Então, as controladas diretas e indiretas, a partir do ano de 2020, da última declaração, né? Das últimas declarações, a gente precisou abrir toda a cadeia de controle, né? Então vamos supor que aquela estrutura que a gente repassou aqui, offshore, detendo a área LC embaixo. Até 23,
todo mundo declarava só offshore. A partir de 24, passou-se a ser declarada essas estruturas de maneira segregada, mesmo societariamente. É de novo societário e tributário, como a gente está falando, tá? Societário. Wagner é dono da offshore, offshore é dono da LLC. Societariamente é isso. Tributariamente, a gente tem as duas como se fossem detidas pelo Wagner diretamente. Ah, Wagner, isso não faz sentido. Não faz sentido, mas foi o que trouxe a legislação. Por que que foi feito isso? Para a gente conseguir isolar os resultados, tá? O resultado que é de uma empresa não afeta o resultado da outra para fins de tributação. Se uma der imposto, se uma der lucro, vai ter tributação. Se outra der prejuízo, e as duas forem detidas pela mesma pessoa, o prejuízo ele é carregado para a mesma empresa. Ele não afeta a segunda empresa, a empresa que teve resultado positivo, tá? Então, assim, isso mudou recentemente, a gente vai trazer como calcular. Já falamos isso em outros webinars, a gente está trazendo isso aqui de novo porque a gente está vendo vários, a gente tem recebido vários clientes que estão com erro de passado. E aí, quando tem erro de passado, a gente fala, olha, vamos reapresentar, aproveitar que foi uma declaração só, né? Vamos reapresentar do ano passado e aí a gente segue certo daqui em diante, tá? Então, Instituição Normativa 2180, nos artigos 25 e 37, e o perguntas e respostas da Lei 14.754 e da Instituição Normativa, a pergunta 28, trouxe aí um pouco mais também de claridade em como fazer isso, que a gente vai explicar aqui em detalhes, tá? Primeiro ponto, a gente tem aqui um balanço de uma empresa, ativo em cima, passivo embaixo, e aí eu vou querer, aqui eu tenho duas empresas, tá? A Chego C da LTD e a C do LLC. Como eu falei, né, essas duas empresas, mesmo societariamente o Wagner só sendo dona da primeira, da Chego C da LTD, eu vou ter que apresentar Chego C da LTD e C da LLC para fins de imposto de renda. Como que é a conta? Eu pego quanto esta empresa representa, então 150.369, quanto ela representa em relação ao total dos ativos, 1.740.369, deu lá, 8,64. 8,64 é quanto a empresa subsidiária, a empresa, no caso aqui é uma americana, representa em relação ao total da empresa offshore. Esse 8,64 eu multiplico pelo valor em reais do imposto de renda do capital que está ali investido pelo Wagner na Chego Cedo da LTD. Então, o capital em reais, 5.656.834 vezes 8,64. Então, na minha declaração, eu vou ter duas linhas. Uma linha com um valor de 488 mil da CDLC e uma outra linha com 5.656 reduzido dos 488.750. Então, vou ter duas linhas na declaração de imposto de renda para expor exatamente a posição, como se fosse o Wagner investindo diretamente nesses dois veículos de investimento. Tá? Isso é tributário. Societário, eu só sou sócio da Chego CDLTD. Ah, Wagner, investi numa outra companhia. Então, tinha uma empresa LLC, passou a vida, eu vou investir numa outra. Abri uma outra LLC. Então, a empresa chega o CDLTD, tinha a CDLC, abriu à tarde LLC. Pegou dinheiro da outra ação, tá? A gente pegou, não mudou nenhum número, tá? É mais para facilitar a vida aqui. A gente pegou essa empresa, fez o mesmo racional. Qual é o valor da empresa? 1.570.000 em relação ao total do ativo, em relação a 1.740, deu 90,21. 90,21 multiplica pelo valor do IR. Agora eu tenho duas linhas. Uma linha da Chego ser do valor zero, tá? Na verdade, o valor dos US$ 20.000, o valor dos US$ 20.000 convertidos ao câmbio médio das entradas, uma outra linha da Chego LLC e uma outra linha da Tarde LLC. Então, os principais erros a evitar nesse processo, tá? A gente tem cinco pontos, né, que são muito relevantes, né, que a gente observa bastante aqui como erros. O primeiro é não segregar as controladas. A gente encontra vários clientes aqui, principalmente os que têm somente provedores internacionais atendendo, né? Eles só colocam a empresa controlada, a controlada direta, né? No caso ali, a empresa offshore. Alguns duplicam a entidade, então, naquele exemplo ali, seria 5.600.000 na empresa offshore. Deixa os 5.600 ali, coloca 488 mil na outra empresa, então você está duplicando 488 mil, né? Você tem que expurgar da primeira empresa. Alguns fazem, reproporcionalizam, né? Anualmente. Ou seja, todos os anos ele faz essa conta, mas isso não é para ser feito anualmente. Isso só se faz se você abrir uma nova empresa, que você tem que pegar a proporção do que você tinha investido na outra e trazer para essa nova empresa. Ignorar transações de capital, então vamos supor que você aportou capital de uma na outra ou reduziu. Você tem que transferir os valores de uma empresa para outra no imposto de renda. E o crédito de dividendos a receber, isso aqui é muito polêmico, tem gente que defende que tem que entrar, tem gente que defende que tem que ficar na controlada direta. Alguns consideram esse número, a gente aqui defende muito que o crédito de dividendos a receber
foi da empresa mãe, ele continua lá, e a gente leva só o valor de custo do imposto de renda, né? Valor de custo de fato, né? Qual foi o investimento do cliente para a empresa subsidiária, tá? Bom, vamos ao terceiro grupo, que é o de como compensar prejuízos de ativos internacionais. A gente tem uma novidade no imposto de renda, né? Ele tem um novo campo para ser adicionado ali o valor do prejuízo, mas não são todos, e é isso que a gente vai trazer aqui. Primeiro ponto, né? A gente já falou em outras oportunidades, reforçando aqui, quando a gente tem uma empresa internacional e essa empresa teve prejuízo, a gente, infelizmente, não teve ano passado e continua não tendo a possibilidade de colocar um valor negativo. O que que isso se traduz? O negativo nesse campo aqui, tá? De lucros e dividendos. Quando é positivo, você coloca o valor ali. Quando é negativo, a gente não tem essa possibilidade de usar o campo. Ele não permite colocar o menos. Então, o que que a gente faz por prática nossa? Não está em lei, não está em perguntas e respostas, é prática nossa e de vários parceiros nossos que a gente que atuam nessa prática aí de apoio à parte internacional. A gente abre uma nova linha do imposto de renda, coloca o valor lá, registro de prejuízo XPTO na empresa tal, deixa esse valor registrado no IR com um bem ou direito, né? Mas com valor zero. A gente tem até mudado, a gente coloca agora 0,01 para isso ser carregado nas declarações pré-preenchidas. E aí, gerencialmente, a gente faz um controle, a gente aqui, tá? O cliente pode fazer o dele, mas a gente faz o nosso controle aqui. Isso é importantíssimo para fins fiscais futuros. E na declaração, desculpa, no balanço patrimonial, lá no patrimônio líquido, a gente abre uma linha especificamente do prejuízo do ano em referência, né? Então, a gente coloca ali exatamente três lugares para se controlar essa, esse prejuízo, tá? No ano passado não tinha, foi uma grande crítica que foi levada para o programa. Esse ano, novamente, não temos. O que a gente tem é o seguinte: quando. Aqui é uma nota, na nota explicativa a gente também incentiva colocar, tá? Esse prejuízo. Então é importante, a demonstração de o patrimônio líquido, ter lá o valor registrado, ter na declaração de imposto de renda e um controle gerencial e na nota explicativa isso tudo amarrado com o mesmo valor de prejuízo. Mas aí quando a gente olha para outros ativos, que não são os ativos detidos por empresas offshore, a gente, até remetendo à legislação, né? A gente tem pela legislação a permissão de compensar todo e qualquer prejuízo com aplicações financeiras entre as aplicações, por óbvio, e caso você compense entre as aplicações, ainda sobre prejuízo, essa sobra você pode colocar como uma compensação do lucro das empresas do exterior. Então vamos supor que você tem uma empresa, teve resultado positivo, teve lá 100 mil dólares, aí vai dar 15 mil dólares convertidos em reais para fins de imposto no Brasil. E aí vamos supor que você tem uma conta corrente com investimento A. E aí vendeu esse investimento, deu lá 10 mil dólares de prejuízo. Esses 10 mil vão abater do resultado positivo da offshore, que era de 100. Então você vai pagar imposto em cima de 90 mil dólares, tá? Os 100 mil do offshore e os menos 10 desse ativo. Isso é permitido, artigo 9º da Lei 14.754. E aí, como que a gente faz? Fez e faz, né? Fez no ano passado e vai compensar agora, a gente vai mostrar o campo novo. No ano passado, as pessoas colocaram aqui os valores dos prejuízos. Importante, a parte de aplicação financeira, você tem quatro campos, né? Dois de aplicação financeira, do resultado, do lucro ou prejuízo da aplicação financeira, do lucro ou prejuízo dos lucros e dividendos, em outro bloco, né? Então, um de valor de aplicação financeira e o imposto, outro de lucro da offshore, mais o imposto pago pela offshore. No campo da aplicação, a gente tem a permissão de colocar o menos. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, ele teve um prejuízo num ativo, ganho no outro. Menos 580 mais 200 ficou menos 380. Então, lá no relatório da Lei 14.754 do Imposto de Renda, foi emitido este valor. Ficou esse valor aqui, 380 mil negativo. Este valor não puxa automático, tá, gente? Então, é importante você pegar a última declaração de imposto de renda e olhar qual foi o teu, se foi prejuízo ou não. Sendo prejuízo, você pegar este valor aqui, exatamente este valor, e colocar no novo campo da declaração de imposto de renda. Então, foi criado, quando você entra lá no imposto de renda, abriu a declaração, no canto esquerdo, tem várias fichas, tem vários menus. Quando fala ficha, são aqueles menus. Tem uma ficha chamada bens direitos, clicou na ficha de bens direitos, abriu uma nova à direita, e aí logo no canto superior esquerdo vai ter esse check the box aqui. Quando você clica nele,
tem ali o valor para ser colocado. Aí você coloca o valor no valor, o valor positivo, tá? Não precisa botar menos 380 não. Positivo, tem o prejuízo, qual é? 380, coloquei ali. E aí, essa aqui é a carinha do demonstrativo de apuração deste ano. Coloquei o prejuízo de 380 mil, aqui a gente simulou alguns ganhos, ele vai retirar os 380 mil dos ganhos dos ativos que foram que tiveram ganhos, né, obviamente, no ano, e você vai pagar ou acumular prejuízo para ser carregado no ano seguinte, tá? Esse prejuízo não tem limite de prazo limite de compensação. Então, enquanto você tiver prejuízo, ele vai sendo exaurido pelos lucros gerados pela estrutura, tá? Lembrando, o prejuízo ele vai ser exaurido tanto por resultados positivos de aplicações financeiras, como também por resultados positivos de empresas internacionais. Isso é muito importante, tá? Próximo bloco. Deixa eu ver perguntas e respostas aqui. Ah, tem uma dúvida bacana aqui do Renan. Boa tarde. No caso de declaração pessoa física, se comprei e vendi o mesmo ativo algumas vezes durante o ano, posso somar tudo e colocar no mesmo bem direito, explicando na descrição, ou não é recomendável, o ideal é fazer individualmente cada operação? Além disso, os dividendos recebidos realmente precisam ser somados no mesmo campo e colocados juntos no quadro esquerdo? Tá, Renan, é isso mesmo, tá? Então, a gente diz que, sendo o mesmo ativo, de fato, você coloca numa linha só, tá? O controle desse ativo todo é feito paralelamente. Às vezes, na discriminação, você não consegue colocar toda a história, né? Então, o que que a gente fala? Olha, faz um campo ali, ativo A, com movimentações realizadas durante o ano, adquirido e vendido durante o ano. Esse ativo A, você coloca essa descrição em uma única linha e soma os resultados nesse campo esquerdo que a gente comentou ali, tá? Vamos lá, outra dúvida legal também da parte das LLCs. O Peter. Então, empresa sem renda nenhuma, como fica a aplicação da regra dos 60%? Se ela não tem renda, tudo que vier dela é por algum lado, ou é operacional, ou é renda ativa, ou é renda de ativo financeiro. Lembra? Ativo financeiro, dependendo da marcação, ele tem renda mesmo sem ter liquidez. Então, comprei um fundo, aumentou o ativo, tive ali um tipo de renda, um reconhecimento de renda de ativos financeiros, e aí já vai tudo para a parte de, de ativos passivos, né? O Peter mandou uma outra dúvida também bem legal. Se a LLC for uma C Corp, ao invés de disregarded, ela deixa de ser regime de tributação favorecida? Sim, porque ela passa a ter tributação ao nível dela. Então, só LLCs pass-through, detidos por não residentes nos Estados Unidos, para fins fiscais brasileiros, isso é considerado um paraíso fiscal. Obrigado, pessoal. Tem várias dúvidas aqui. Enfim, vamos passar por aqui para respeitar o tempo de todo mundo e vai ser um grande prazer separar 5 minutinhos no final para a gente respondendo. Bom, aporte de capital com bens em empresas no exterior. Gera bastante dúvida, tá? Poucas pessoas consideram isso para fins de apresentação, mas é muito importante. E, geralmente, quando a gente vai considerar reestruturações, né, conversar sobre reestruturações, tem pouca gente que considera o que a gente vai trazer aqui, tá? Então, primeiro ponto, a gente quando muda a estrutura a gente sempre tem que olhar societariamente quais são as mudanças, documentalmente, por óbvio também, mas sempre bom olhar para a parte tributária. E a gente está falando de ativos geralmente, aqui na nossa prática, é 100% internacionais, né? E aí, como a pessoa geralmente, o investidor geralmente não tem ativos internacionais, ou tem pouca prática, ou pouco auxílio, ele fica com a regra brasileira na cabeça, ou com a regra até 2023. Até 2023, a gente podia, para fins de ativos internacionais, optar, usar, quando eu pego um bem meu e aporto numa empresa, usar o custo do meu imposto de renda, a gente fez muito isso, ou fazer a mercado, fazendo a mercado, por óbvio, tinha imposto, como tem também atualmente, caso seja essa opção para ativos brasileiros, tá? Essa opção ela continua para ativos brasileiros. Então, no Brasil, se você pega um imóvel seu e aporta numa empresa, este aporte pode ser feito a valor de custo, é o que estava no seu imposto de renda. A parte de cartório e tudo mais, isso aqui é uma outra questão, tá? Mas aporte de capital para fins tributários, você pode fazer a custo para empresas brasileiras. Lei 9249 de 95, que eu comentei lá no início da nossa conversa. É a opção do investidor. Vai ser a custo ou a mercado? Sendo a custo, não tem imposto.
Se é no mercado, por óbvio, tem que fazer o GCAP e pagar a tributação dessa variação. Quando a gente fala de estruturas internacionais, pela Lei 14.754, artigo 8º, parágrafo 4º, a gente tem por obrigatoriedade sempre aportar a mercado nas estruturas que não são transparentes. Tá, o artigo 8º ele fala da transparência. Eu já falei dele durante a nossa conversa, que é o regime alternativo. Então, o regime alternativo é a transparência. Quando se adota a transparência, você pode fazer a custo. Então, Wagner tinha um imóvel lá em Miami, 600 mil dólares, custo em reais, 2 milhões e meio de reais. Legal, 2 milhões e meio de reais. Se eu abro uma empresa LLC, offshore, o que seja, e torno transparente e aporto, vai continuar com os 2 milhões e meio de reais. Tributariamente, eu vou declarar esse imóvel e não vai ter efeito fiscal. Se essa empresa não for transparente, é do regime regular. No regime regular, ele tem que ser avaliado a valor de mercado no momento da transferência e, pela diferença, tem imposto a depender de qual é o ativo, tá? Se for ativo financeiro, é imposto no IR. Se for ativo imobiliário, faz-se o GCAP, tá? A gente vai trazer dois exemplos aqui de como fazer isso. E já uma palhinha do próximo grupo de conversa, tá? Bom, quando a gente tem um ativo financeiro, a gente tem quatro passos para montar um controle de custo. Tá? Primeiro, identificar os ativos, os ativos nos extratos, né? Aí dependendo de quantas contas o cliente tenha, pode ser até complexo de identificar. Então, assim, primeiro identificar isso, a data da transação, depois consultar o câmbio de venda. Câmbio de venda, tá? A Lei 14.754 pondera todos os câmbios como de venda, exceto os impostos. Os impostos pagos no exterior é o câmbio de compra. Todas as contas agora são feitas com câmbio de venda da data da transação. Então, entra lá no site, coloca na sua ferramenta de pesquisa aí, cotações e boletins Bacen, vai sair no site do Banco Central, coloca a data ali, pega o câmbio de venda. Item 3, terceiro passo, identificar nos extratos os valores das transações, custo unitário, custo total, market value, isso aí a gente vai falar mais para fins de aporte, e monta o controle. Vamos lá para o controle. A gente pegou um ativo com dois trades, né? Duas compras, câmbio dessas duas datas, valor aqui total, né? 810 dólares e 126, vai dar 4.300 reais, 682. Tudo que está em dólar aqui foi extraído daqui de cima. Tá? Então a gente tem um controle, valor em real, valor em dólar, valor em real, valor de mercado, está aqui em cima, 106 e 184. Câmbio, esse câmbio de ontem, tá? Câmbio do dia 28 do 4. 49878, câmbio de venda do Banco Central, vai apurar o valor. E aí, pela diferença entre o valor de mercado em reais e o valor de custo em reais, a gente tem aqui um ganho de total de 1.391. Este ganho, se você pega essa carteira de ativo vai ABCDE e aporta, é um ativo financeiro, tá? Aporta numa estrutura opaca, não transparente, você vai ter 15% de imposto em cima desses R$ 1.391,41. Tá? Tributação no ano seguinte, na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Agora vamos para os imóveis. Tá? Então aqui a gente pegou um imóvel em Lisboa, adquirido no dia 11 de nove de 2017. Peguei o câmbio lá, paridade real dólar, real euro, desculpa. Isso aqui é até uma questão interessante, tá? A Lei 14.754, ela uniformizou, ela permitiu que você pegasse o câmbio direto do país, de onde você está investindo, e converter para o real. Antes era só o dólar que você fazia isso, e as outras moedas você pegava da moeda euro, convertia para o dólar pelo Banco Central Europeu, depois do dólar você convertia para o real. Até 2023 era assim. A partir de 2024 a gente passou a usar sempre o câmbio de venda dessa moeda diretamente contra o real. Então eu tenho aqui 760 mil euros convertidos em reais em 2.805.000. É isso daqui que está declarado no imposto de renda. Peguei esse imóvel, aportei na estrutura, qualquer estrutura, tá? Portugal, offshore, LLC, enfim, o que seja. Se ela for uma estrutura opaca, no regime regular, você tem que ter um laudo de avaliação para saber quanto que esse imóvel ele vale de uma maneira mais conservadora, tá? Tem gente que não faz, mas a maneira mais conservadora é essa. Faz um laudo de avaliação, pega o valor, vamos supor que tenha sido 3,5 milhões de euros. Então era 760 mil euros, passou a 3,5 milhões de euros. Câmbio de ontem, de novo, 49878. Valor de venda, né? É como se fosse uma venda com recompra na empresa. Então, aporte de capital, valor de mercado. Valor de 17.457.300. Este aqui é o novo valor do imposto de renda. Tá? Então, vai sair de 2.805 para 17.457. Ganho de capital de 14.651. Tem que aplicar o GCAP. O GCAP aqui vai começar em 15 e vai até 20.
Na verdade, vai até 20% aqui, porque é escalonado, né? 15, 17,5%, 20%, 15% para os primeiros 5 milhões de ganho, 17,5% para entre 5 e 10 milhões de ganho, 20% entre 10 e 30 milhões de ganho, acima de 30 milhões está nos 22,5% alíquota máxima do GCAP. Imóveis não estão embarcados na Lei 14.754, tá? Nenhuma renda de imóvel está na 14.754, nem aluguel, nem venda. Está na tributação antiga, GCAP e Carnê-Leão. Bom, indo para o próximo bloco, que é o antepenúltimo, se eu não me engano, sobre a parte de controles. Deixa eu ver as dúvidas aqui, vamos ver se tem algo que seja legal. Ah, uma dúvida, da Maria Júlia, tá? Wagner, existe uma obrigatoriedade de adoção do regime opaco para entidades controladas sediadas em paraíso fiscal? Ou elas podem ser transparentes? Podem ser por sua opção, tá? Não tem, a legislação brasileira não trouxe obrigatoriedade nenhuma de você optar por um regime ou por outro. Abrir a empresa, no IR do ano seguinte, você diz se ela é opaca, se ela não é transparente, na verdade. Você fala se ela é transparente ou não. Não adotando a transparência, ela está no regime regular, está lá em todos os artigos, exceto o oitavo, conforme a gente já falou aqui, tá? Nelson mandou a dúvida. Se tive um prejuízo em 2024, como converterei esse prejuízo? Taxa de 12/2024 ou taxa de 12/2025? Os prejuízos eles são apurados anualmente. Ou seja, quando você teve um prejuízo em 24, como a gente mostrou aqui a telinha de registro de prejuízo, tive lá, prejuízo, US$ 100.000. Câmbio de 24, 6,1923. Vou ter lá, R$ 619.230 de prejuízo, em reais a compensar. Em 25 tive lucro, vai converter pelo 5,50. E aí o lucro em reais vai compensar desse prejuízo de 619 em reais também da posição do resultado da sua estrutura de 2024, tá? Exemplo de controle para investimentos no exterior. A gente tem algumas perguntas centrais, tá? A gente ouve isso bastante. E essa terceira aqui é uma que é legal de aprofundar. Então, o cliente ele usa o câmbio da remessa de capital ou do investimento para registrar esse, de fato, o ativo, né, no imposto de renda. Esse investimento foi feito, a maior dúvida que gera, geralmente, né? O cliente ele fica na cabeça, é câmbio de remessa e ponto final. Porque eu registro o custo, é tudo mais. Isso faz sentido. Mas se você colocou o dinheiro num dia e investiu no dia seguinte, qual câmbio você vai usar? O câmbio mudou. É difícil a gente ter um câmbio que fique estático, né, no mesmo dia. Inclusive, agradeceríamos muito, né, se o real conseguisse ficar de uma maneira mais estável. Então, assim, o câmbio da remessa é um câmbio que você teve para mandar, é um custo que você teve para mandar para fora. O que você vai colocar no IR é o câmbio daquela data, a gente vai trazer um pouco mais de detalhe. Nas vendas dos ativos, meu banco registra a saída dos mais velhos em carteira, dos ativos mais velhos em carteira. Que na fins brasileiros fala o último a entrar, primeiro a sair. Para fins americanos é first in, first out. Então é muito normal disso. Tem alguns bancos, e é clássico, você pega esse extrato, você vai ver lá, tem 20 aquisições. Vendi um conjunto, vendi um valor qualquer, uma quantidade qualquer, ele vai exaurindo as mais velhas. Controle do banco. E aí qual é o cuidado que a gente traz aqui, né? Isso societariamente pode fazer. Tributariamente você não pode, para fins fiscais brasileiros, tá? A gente vai trazer um pouquinho mais de detalhe na frente como evitar. Mas sempre usar média. E a Receita Federal fala muito em usar média. A gente vai trazer aqui algumas legislações que comentam, que falam sobre média, tá? Então, quando a gente pega alguns provedores, né, de contabilidade, ou alguns clientes até, né? Tem cliente que fala, mas é só pegar o extrato de dezembro, dezembro de 25 contra dezembro de 24, e você faz a contabilidade, é muito simples, faz por aí. Na verdade, não. Se o banco usa o último que entra primeiro que sai, o first in, first out, ele vai estar com um resultado distorcido. Você tem que fazer por valor médio. Então, aquele quadrinho que tem às vezes do summary, ele não reflete a realidade da contabilidade no padrão brasileiro. Então, cuidado com quem faz dessa forma, tá? Isso não está adequado para fins de uma contabilidade bem executada. E por último, como controlar e calcular quando vendo parte da posição. A gente vai trazer um exemplo aqui de como calcular isso direitinho, tá? Termos de câmbio. Fundamento, Lei 14.754, artigo 15, fala que a cotação usa moeda estrangeira divulgada para venda pelo Banco Central do Brasil para o fato gerador. Então, tive dividendo, tive venda do ativo, comprei sempre câmbio de venda.
Então isso foi uma, antes era campo de compra para alguns casos, outros campos de venda. Hoje, antes era o campo de compra do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Enfim, tinha uma confusão agora fixo em campo de venda, agora, né, desde 2024, pela legislação. É, PEPS, WEPS ou média, né? A gente traz aqui Instrução Normativa 2180, Lei também 14754. Então, sempre fala em custo médio ponderado da moeda, custo médio por cota ou ação alienada, sempre fala em média. Uma outra referência aqui, perguntas e respostas do imposto de renda, pergunta 639, até uma pergunta relativamente grande. Vai lá, vai falar em média. Perguntas e respostas da Lei 14754, da Instrução Normativa 2180, pergunta 38. Vai lá, vocês vão ver também. Então, usem esses fundamentos para declarar imposto de renda sempre a média. Quando a gente fala em contabilidade de empresas no Brasil, em controle de estoque, a depender do teu negócio, faz sentido você societariamente controlar pelo primeiro que entra, o primeiro que sai, último que entra, o primeiro que sai, ou pela média. Tributariamente, o último que entra, o primeiro que sai, não é permitido. Nas normativas contábeis, geralmente, diz, né, que a tributária geralmente é PEPS, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou média. Mas sempre que tem legislação, fala em média. Tá? Em norma contábil, geralmente, o EPS, para fins tributários, ele não é permitido. Não tem uma lei que fala, olha, PEPS, é só PEPS a média. Então só fala, ó, o EPS evita, não faz, não é permitido. Bom, vamos usar o controle, né? Como controlar e calcular quando vem de parte de posição. Então, isso aqui é o mesmo exemplo que a gente trouxe antes, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu tenho lá, apurei meu valor em dólar, que está no extrato, apurei meu valor em reais, nada mais é que o valor em dólar vezes o valor do câmbio. E aí você apura qual é o custo médio em cada moeda. Vocês vão entender o porquê disso, tá? Qual é o meu custo médio dos ativos em dólar? Qual é o meu custo médio dos ativos também em real, tá? Nada mais é o custo médio do ativo em dólar que pegar esse valor, esses valores aqui em dólar, dividir pela quantidade, em reais, pegar o valor em reais e dividir pela quantidade. Tão simples quanto isso, tá? Vendi. Então aqui, comprei, montei esse controle, vendi. Na venda, você tem que olhar para a venda isoladamente. Então aqui eu tinha 7 unidades, vendi 5 unidades. Ontem, 28 de abril de 2026. Câmbio 4,9878. Valor de venda, US$ 1.600. Então, vendi 5 unidades. Valor de venda, US$ 1.600. Total em reais, 7.980. Nada mais é que os 1.600, que é o total das 5 unidades, vezes o câmbio de 4,9878. E agora, qual é o meu valor médio de venda? 1.596,10. Tá? Nada mais é que os 4, 7.900, os 7, 400, desculpa, 7.980 divididos pelo 5, dá. Por unidade vendi 1.596. Qual é o meu ganho unitário? Nada mais é que 1.596, minha média, meu custo médio de venda, menos o meu custo médio em reais. Tem aqui meu ganho unitário. Então, a cada unidade eu ganhei 875, vezes 5 dá 4.375. Apurei o meu ganho. Este ganho para fins brasileiros que tem tributação. Tá? E aí a gente traz aqui uma forma de você preencher aquele campinho. Em cima, apurei meu custo médio. Embaixo, eu vou registrar qual é o meu ganho. A forma mais simples, né, mais fácil de entender que a gente traz é essa daqui. Fazer o valor médio de venda vezes o teu custo médio de aquisição. Pela diferença, você tem ali um imposto em cima disso, tá? Wagner, como que eu faço agora? Eu tenho dois ativos, ainda tenho duas unidades, né? Maravilha. Agora a gente coloca a última linha. Saldo, que é o que vai ser declarado no imposto de renda, 7.52. Câmbio médio é o mesmo câmbio médio daqui de cima, tá? Importante, o custo médio em dólar, o custo médio em reais, ele pode mudar nos centavos, né? Basta apenas por conta de arredondamento, tá? Mas o custo médio do câmbio, o custo médio em dólares e reais não muda. Então, você vê aqui, 13377, 720,98. Isso daqui é o teu custo médio vezes 2 unidades. Isso daqui é o que você vai declarar no imposto de renda, tá? Então, 720 é o custo médio por unidade, vezes 2 é o valor que vai ficar na tua declaração. Tá? Então, você baixa o teu saldo. O saldo pelas vendas, eles não. O valor do teu câmbio médio, o valor do teu valor médio em geral, ele não muda nas vendas. Ele só muda quando se compra. Tá? Então, importantíssimo considerar isso. Esse aqui, com certeza, é o antepenúltimo bloco. Tá? Declaração de contas correntes internacionais, a gente traz aqui algumas observações. Pouca gente olha para isso, a gente é muito criterioso e incentiva que as pessoas considerem, tá? Quando a gente fala em conta corrente, a gente tem as contas correntes não remuneradas e as contas correntes remuneradas, tá?
Para fins da legislação, qualquer conta que tenha alguma remuneração, ela é tratada como um investimento, tá? A gente trouxe até aqui o perguntas e respostas do imposto de renda, pergunta 645, ela diz isso. Qualquer conta que tenha remuneração qualquer, ela é considerada uma conta investimento. É como se fosse uma ação, como se fosse um bonde, como se fosse um fundo, tá? Nas contas correntes, sem remuneração, as famosas checking accounts, ou contas que não tenham qualquer tipo de remuneração mesmo, cartões de débito, né, ou crédito no exterior sem remuneração, emitidos por instituições licenciadas no exterior, a variação cambial dessa conta não tem tributação nenhuma. Ah, Wagner, mas como que eu registro isso? Um exemplo. A gente vai trazer aqui o exemplo, depois eu volto aqui na conta corrente remunerada. Não remunerada, tive dois depósitos, 6 milhões no dia 16 do 12, 60509, e depositei ali um remanescente de US$ 1.000, câmbio de 6,1685. Agora eu tenho um valor total de reais 36.311, um valor total de dólares de 6 milhões e um, com o câmbio médio, nada mais é que dividir real pelo dólar de 6,0509. O que isso me influencia? Quando a gente faz a declaração de imposto de renda, a minha posição é dia 31 de 12 de 2024. Como a minha posição é de 31 de 12 de 2024, eu preciso sempre mostrar as contas correntes não remuneradas como contas é, com a posição de 31 de 12, tá? Então, o único ativo que você declara no imposto de renda com a posição de 31 de 12, de fato, o único ativo que você tem isso, com a posição do dia 31 de 12, são as contas correntes não remuneradas, tá? E contas correntes em geral. O restante de todos os ativos, eles são declarados a custo, custo histórico. A gente vai mostrar o exemplo aqui da conta corrente remunerada, tá? Então você tinha aqui pelo teu controle 36.311, só que no dia 31 de 12 de 24, a gente pegou propositalmente, tá? 24, não 25, para gerar uma variação cambial aqui e trazer um exemplo de um cliente, que é o próximo, que é o próximo grupo de slides. Então, a gente calcula qual foi o ganho aqui pela diferença entre este valor 6.923 vezes os 6 milhões e um, dá 36.159 versus 36.311. Dá um ganho não tributável de 848. Por que isso é importante? Porque no seu IR você vai ter um aumento de patrimônio de 848 mil. Você precisa declarar isso lá na ficha de bens e direitos e na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? A gente traz aqui um ponto de observação, algumas pessoas devem ter passado por isso. As contas correntes no exterior, boa parte delas já está sendo trazida na declaração pré-preenchida, as do exterior. Tá? Isso aconteceu ano passado, está acontecendo esse ano também. O que a gente recomenda? Principalmente corrigir os valores, tá? Os valores não estão certos. A posição que geralmente se vem é a do ano anterior à da base de imposto. Então vai trazer o saldo de 24, nessa declaração de 25, vai trazer o saldo de 24. Então tem que corrigir ali. E esse aqui é um exemplo, tá? Conta em instituição bancária, XPTO, número tal, informação de FATCA barra CRS, ou seja, foi por troca de informações do Brasil com outros países, tá? É necessário que isso seja corrigido. Pegou lá os 848 mil, aqui atrás, 848.423, eu declaro aqui na ficha de rendimentos isentos não tributáveis, código 99 e outros, variação cambial de conta não remunerada no banco XPTO. Basicamente isso. Não é necessário botar CNPJ nem nome da fonte pagadora, tá? Esse item, esse código aí, ele não exige isso de uma maneira obrigatória, fica só como um aviso. Olhando para a conta corrente, com remuneração. Então, na Lei 14.754, como eu falei, tendo remuneração é investimento. Na Lei 14.754, lá no artigo 3º, parágrafo 1º, item 1, fala que depósitos bancários remunerados são ativos que têm tributação pela norma, tá? Perguntas e respostas do imposto de renda, pergunta 645, reforça isso, tá? A gente está trazendo sempre a fundamentação para vocês terem isso em mente. Legal, tem uma conta corrente remunerada. Isso aconteceu com um cliente nosso. Ele, no dia 16 de 12 de 24, mandou 6 milhões de dólares para comprar um imóvel em Nova York. No dia 17, isso era uma quinta, se não me engano, 16. No dia 17, ele pagou o imóvel. E aí o que aconteceu? Ele teve um ganho entre os dois dias. Teve um azar de ter 11 centavos de variação do dia 16 para o dia 17. Ele pagou, teve um ganho de 705.600 reais. Este ganho ele deve ser exposto na declaração de imposto de renda. Como eu disse, é como se fosse um investimento, né? Teve aqui a tributação de R$ 105.840 por conta de um dia. Ele de fato não teve ganho, tá? Ele botou numa conta. Essa conta tem o que ele chama lá de interest overnight. Teve
pingou lá um rendimento, isso daí é como se fosse um investimento. E aí pegou lá, a gente pega os 705, 600 e coloca aqui na parte de lucro e prejuízo. Isso, infelizmente, aconteceu e o cliente teve esse imposto aí de mais de R$ 100 mil, tá? Então, conta remunerada, a gente sempre fala para os clientes bastante. Cuidado, observe as suas contas, olhe se não tem esses juros de overnight, tem um banco específico que faz isso é meio que automático, você tem que falar com o banco para não ter. Então evitem remuneração, porque a remuneração ela é pífia frente a esse problema que pode ser trazido. A gente está num período de variação cambial negativa, isso, querendo ou não, é benéfico atualmente, mas naturalmente, real dólar, a gente tem ali uma depreciação com o passar dos anos. Então não considerem, realmente olhem para suas contas. Money Market, Saving Account, são contas remuneradas, ou própria conta que tem interest overnight, realmente procurem tirar isso, porque isso é muito ruim, de fato, tributariamente para você. Ótimo. Último bloco, pessoal. Saída fiscal e reingresso. Sempre que tem a tributação, isso aconteceu em 23, aconteceu em 24, aconteceu em 25, está acontecendo agora em 26. Muita gente fala, poxa, eu vou sair do Brasil. Vou sair do Brasil, vou sair do Brasil, vou sair do Brasil. Não sabe do processo, não sabe dos impactos, não sabe o que que muda de fato. E a gente trouxe aqui um apanhado breve do que fazer, do que muda, o que evitar, tá? Então, primeiro ponto. A gente tem algumas formas de caracterização de não residência, tá? As duas principais são comunicar a declaração de saída definitiva e fazer a declaração de saída definitiva. Desculpa, comunicar a saída definitiva e fazer a declaração de saída definitiva. Ou ficar 12 meses ininterruptos fora do Brasil. É ininterrupto, tá? Então, quando o cliente fala, não quero perder a residência fiscal do Brasil automaticamente. Legal, vem ao Brasil visitar a família uma vez por ano. Pisa aqui e vai embora. Pisou aqui, mais uma contagem de 12 meses. Se completar 12 meses, o Brasil, inclusive, teve uma notícia, eu não me recordo quem trouxe, né? Foi algum veículo grande de comunicação, trouxe que a Receita Federal estava indo atrás de pessoas que saíram e não fizeram a saída fiscal, né? Saíram de fato, né, de corpo e não fizeram a saída fiscal. É, isso é fácil de ser captado, né? A gente tem uma certidão chamada certidão de movimentos migratórios. Você botar aí na ferramenta de pesquisa, certidão de movimentos migratórios, Receita Federal. Você vai conseguir, subindo informações do seu passaporte, seu nome e sobrenome, informação de passaporte, ou de outro documento, tá? Tem ali as informações. Você coloca ali, você consegue ver as suas saídas, todas as suas entradas do Brasil, o documento que foi utilizado e o aeroporto. Nos Estados Unidos isso também existe, tá? Então, assim, a gente tem ali uma ferramenta que controla nossas entradas e saídas, então o fisco ele consegue facilmente cruzar a base de Polícia Federal com a sua base para dizer se você saiu de maneira ininterrupta por 12 meses ou não. Para o Brasil não é tão benéfico que você deixe de pagar imposto aqui. Que lembra, os ativos fora, o nosso regime de tributação ele é global. Tudo que está fora do Brasil e no Brasil tem tributação aqui para residentes fiscais no Brasil. Sai do Brasil, a gente vai falar mais um pouquinho, mas já antecipando, sair do Brasil só se tributa a renda local. Tá? Então, voltando ao passo. Primeiro passo, caracterização de não residência. Comunicar e declarar a saída ou ficar 12 meses ininterruptos fora, tá? Comuniquei ou declarei a saída definitiva, não necessariamente se traduz com não sou mais residente fiscal no Brasil. Porque você mandatoriamente tem que sair do país. Tem algumas pessoas que falam, Wagner, vou enviar. É como se fosse um procedimento, né? Vou enviar a minha saída e vou continuar morando aqui em São Paulo, morando no Rio, enfim, onde seja. E a gente fala, olha, isso é facilmente controlado, como eu falei, na certidão de movimentos migratórios. Tem uns que fazem rolo, sai por aéreo, volta terrestre, volta com passaporte diferente. Enfim, hoje já tem reconhecimento facial, então fica um pouco mais difícil. Então a gente recomenda fortemente que enviou a comunicação, sai mesmo do Brasil, e saindo não tem nenhum problema. Envia a comunicação depois da declaração, está tudo certo com o governo brasileiro. O que que o governo brasileiro olha para te caracterizar, para aceitar ou não aceitar, né, a sua declaração de saída definitiva? Ele olha uma questão chamada centro de interesses vitais. O que que é centro de interesses vitais? Centro de interesses vitais é o lugar onde você tem maior vínculo. O vínculo pode ser econômico, pessoal, moradia, atividade profissional, interesses recreativos, outros vínculos em geral. Então, por exemplo, você sai do Brasil, você de fato cancela títulos de clube, muitas das vezes, ou vende, né? Se você o mantém, é pouco provável que você saiu. Você saiu do Brasil, mas a sua esposa não foi. É muito pouco provável que um casamento
ele perdure com pessoas morando em países diferentes. Isso pode acontecer, já aconteceu com um cliente nosso, mas foi temporário. Mas por longos anos isso é pouco provável que aconteça. E no imposto de renda você diz qual é o CPF do cônjuge, né? Então, assim, já tem ali alguma maneira de dizer se tem alguma atração de tributação ou não. O telefone, você eventualmente vai para um país e vai trocar o código DDI. É uma outra. Cartão de crédito. Os cartões de crédito eles trocam informações com o imposto de renda, tá? O cartão de crédito, sendo um cartão de crédito emitido no Brasil, é pouco provável que você vai ficar pagando IOF de despesa internacional. Então, se você saiu, você vai eventualmente deixar de gastar, ou gastar menos, ou gastar só no Brasil com esse cartão, e vai ter um cartão internacional com a maior com a maior geração de despesas ali. Então, assim, é importante ter que fazer comunicação de não residência para os bancos. Então, é importantíssimo você considerar que esse centro de interesses vitais é o que é analisado pelo fisco brasileiro, tá? É um risco baixo das pessoas caírem em malha fina por conta do volume de declarações e volume muito baixo de fiscais, né? Mas caindo em malha fina, há ali uma pesquisa muito grande sobre o teu centro de interesses vitais, tá? Ah, um outro exemplo, filho, né? Filho morando no Brasil, dependente, né? Então, filho menor de idade, esposa, marido morando no Brasil, filho estudando num colégio brasileiro. Enfim, pouco provável que a família conviva assim por muito tempo. Então, trabalhando para a empresa brasileira, assim, vários centros de interesses vitais podem ser vinculados caso você de fato continue aqui no Brasil. Processo para conduzir essa saída fiscal do Brasil, tá? Primeiro passo, comunicar a saída. A comunicação, ela é muito simples, tá, gente? Entra lá no ECAC, tem lá, comunicar a saída definitiva, comunicou, diz o dia da saída. Se mantiver patrimônio no Brasil, você coloca qual é o teu procurador, tá? Sempre que tem algum estrangeiro investindo no Brasil, ele tem que ter um procurador no Brasil, residente fiscal no Brasil. Então coloca o procurador, diz qual foi a data de saída, ponto. Isso você pode fazer até fevereiro do ano seguinte. Então até fevereiro de 2027 eu posso dizer qual foi a minha data em qualquer dia de 2026, tá? A gente recomenda fortemente. Saiu no dia 29 de abril, no dia 30 já faz a comunicação em referência a 29, tira todos os extratos bancários, já deixa isso tudo guardado, porque isso vai ser necessário para a entrega da declaração de saída definitiva do Brasil, tá? Que é o segundo passo. A declaração de saída definitiva, ela é uma das possibilidades de declaração de imposto de renda. A gente tem três possibilidades no programa: declaração de ajuste anual, que é a que a gente faz todos os anos; declaração de saída definitiva, que é caso você saia, vai ter; e declaração de espólio, que teremos algum dia, tá? Então, espólio é o momento entre o falecimento e a entrega dos bens aos herdeiros. Tem essa declaração de espólio que fica como se fosse você vivo fiscalmente até a entrega de todos os bens aos herdeiros. Envia a comunicação, eu já posso avisar as fontes, tá? Quem são as fontes? Bancos, corretores, imobiliárias, empresas onde você tem investimento. Essas pessoas físicas e jurídicas precisam saber que você não é mais residente fiscal no Brasil, tá? Os efeitos tributários podem ser diferentes, tá? E por conta inclusive os recolhimentos de impostos, tá? Então, ao invés de você receber, por exemplo, um valor de renda líquida, você eventualmente vai receber renda já com uma retenção na fonte. Quem te fez a retenção tira o dinheiro de você e paga para o fisco, dizendo: olha, o código do CPF é tal, o código é de não residente. Se você não fala isso, eventualmente vai ter retenção e vai ter um pagamento de imposto com um código de residente. É mais uma questão de centro de interesses vitais que não vai ter confronto, tá? Comunica, entrega e depois avisa. Na verdade, depois que comunica, já pode avisar as fontes, mas a entrega da saída de fato só no ano seguinte. Alguns pontos de observação, tá? A gente, quando envia a saída, né, quando sai do Brasil, a gente precisa eleger um procurador no Brasil. A gente é vedado a deter empresas no Simples Nacional, no Simples, né? Foi reduzido o nome, no Simples, e ter empresas como microempreendedor individual. A tributação geralmente acontece por retenções na fonte. E tem mudança na tributação dos rendimentos. A gente já fez também uma live sobre isso. Peço incentivo que procurem. A gente falou ali renda a renda. Não faz sentido a gente trazer aqui, mas a gente traz aqui as considerações, tá? Então, quem é residente fiscal no Brasil deve a tributação de imposto de renda a nível global. Quem não é residente fiscal no Brasil só tem imposto de renda a nível territorial, só para as rendas de fonte Brasil, tá? Achei muito legal que quando a gente foi olhar o perguntas e respostas, a gente viu que tinha uma pergunta que dava ali o que muita gente já pergunta: como você informar a sua saída fiscal? Informar a saída fiscal
regular é, é isso, é o que a gente falou aqui agora, zero de mistério, comunica a saída definitiva no ECAC, comunica as suas fontes pagadoras, envia a declaração. Wagner, esqueci de fazer. Aí eu pergunto e resposta veio e respondeu. Olha, você pode fazer de maneira retroativa dentro do prazo decadencial, ou seja, nos últimos 5 anos, você pode fazer a sua saída definitiva retroativa dos últimos 5 anos. Ah, sai em 23, faz a saída definitiva com a declaração de imposto de renda de 2023 dizendo que você saiu. Isso pode. Wagner, eu saí lá em 2010. Não fiz a saída definitiva. Após o prazo decadencial, que são 5 anos, você tem que enviar, tem um e-mail específico, tá? E aí, quem está nessa situação, é só entrar lá no Perguntas e Respostas, vocês vão conseguir ver. Tem um e-mail específico da Receita Federal, você tem que mandar um pack de documentos para dizer que não é mais residente fiscal, tá? Tão simples quanto isso. E agora o oposto. A gente falou de saída fiscal, agora reingresso, né? Como que eu volto a ser tributariamente residente fiscal no Brasil, né? São basicamente três grandes possibilidades, né? Primeiro, restabelecimento dos centros de interesses vitais. Voltei ao Brasil, comecei a comprar carro, botei uma casa de uso próprio. Minha esposa voltou, meu marido voltou a morar no Brasil, botei, matriculei filhos no colégio. Eventualmente estou fora do Brasil ainda, mas já antecipei minha vida nesse sentido. Código DDI 55, enfim, cartão de crédito brasileiro. Restabeleci meu centro de interesses vitais. O Brasil pode te considerar como residente fiscal no Brasil. Data de retorno. A data de retorno são para esses dois últimos itens, tá? Quem é cidadão nascido no Brasil, cidadão nato, se você voltou com o ânimo definitivo, é subjetivo, né? Mas voltei, pisei no Brasil. Quando eu pisei, o meu ânimo de pisar no Brasil era definitivo de moradia, pisei para ficar. Minha data de retorno é esta data. Pisei e vou ficar 1, 2 meses e vou voltar. Isso não é volta de residência, porque o meu ânimo não foi definitivo de moradia aqui. Pisei para ficar, essa é a data do seu início de residência. Quem é portador de visto de residência permanente? Mesma coisa. E quem possui algum vínculo empregatício com uma empresa brasileira, a mesma coisa. Pisou no Brasil, já é residente fiscal daquele dia em diante. Geralmente as pessoas conhecem esse terceiro item, que é ficar mais de 184, 183 dias. Na verdade, ficar mais de 183, quando completa o 84, você passa a ser residente fiscal aqui no Brasil, tá? E qual é a complexidade que isso traz? E a gente fala bastante disso. A gente executa declarações aqui de clientes que estão reingressando e a maior questão de dúvidas deles é qual é o meu valor de patrimônio na entrada. Você tem que ter ali quatro, tem 4 pontos de atenção, né? A sua data de residência, o slide anterior, né? Custo dos ativos. Muita gente considera e acha que o custo dos ativos é o do dia da entrada. Não é. É histórico. Ah, nunca fui residente fiscal no Brasil. Comprei um ativo em 2020, 2010, que era um imóvel. Agora eu vou morar no Brasil. Qual é o meu custo? Lá em 2010, pego o valor na moeda do investimento, converte pelo câmbio de venda do dia lá de 2010. Esse é o teu custo. Pô, mas não é justo, eu vou pagar imposto de variação cambial. Também não acho, mas é isso que está na legislação, tá? Então, o custo dos ativos é sempre o custo mesmo. Não é a base de entrada no Brasil, tá? Documentação de origem patrimonial, importante, tem documentos que são. No Brasil, a gente tem muito documento para muita coisa, né? Lá fora, eventualmente, são contratos de gaveta e tudo mais, enfim. Pesquisar e dar fundamento, pesquisar não, dar fundamento, dar maior robustez nessa origem documental. E lucros acumulados de estruturas internacionais tem que ter uma coerência ali entre Brasil e exterior e principalmente planejamento, tá? Planejar esse passo aqui é fundamental, principalmente pensando que você vai usar a base de custo, lucros até 23 distribuídos são tributáveis, tem maneiras ali eficientes, com planejamento para você entrar com isso já de uma maneira eficiente, tá? Principais erros. Usar valor de mercado como custo de entrada, foi o que eu comentei. Então, geralmente as pessoas pegam aquele extrato que a gente passou aqui, valor de mercado no dia 29 de abril. Voltei para o Brasil dia 29 de abril de 2026. Pega aquele valor de mercado, converte pelo câmbio, vai para frente e acha que aquele ali é o valor de entrada, né? O valor do imposto de renda. Não é. Você tem que pegar as suas bases de custo pelo câmbio da época, aquela ali é a tua base de custo. Não planejar reposicionamento de ativos, que a gente sempre fala que é básico, né? Tá num país que tem benefício, vende e recompra. Vai realizar esse lucro e já recompra. Ou reposiciona os ativos em contas contábeis dentro do balanço, faz isso tudo antes de entrar no Brasil, antes de ter as regras brasileiras, tá? Não ajustar status de residência nos Estados Unidos acontece também, né? Ah, tem um green card, sair, fico pisando lá para não perder o green card. Tá fazendo, na minha concepção, uma maior mancada da vida, porque vai pagar imposto aqui eventualmente lá também.
E não preparar as documentações de origem, isso também, como eu falei no slide anterior, é muito importante de se ter, tá? No Brasil, a gente declara rendas, bens, dívidas, operação rural, operação de renda variável, separa a renda variável de fundos, né? Então, fundo de investimento imobiliário, de renda variável de ações. Sim, aqui no Brasil tem muita necessidade de ter informações. Geralmente fora do Brasil são só as rendas. Então, geralmente as pessoas não têm tanta documentação. Prepara isso antes de entrar. Tenha isso com a base do dia da sua entrada. É 29 de abril? Tira os extratos de 29 de abril, tira tudo com posição de 29 de abril, tem os documentos para fundamentar a sua entrada no Brasil. Tá? E é isso, pessoal. Ficamos aí 1h e 25 minutos. Tem uma corridinha no final para respeitar, a gente tem um tempinho aqui para responder dúvidas. Agradeço profundamente as mais de 30 perguntas enviadas. A gente vai ter um carinho grande aqui em respondê-las, tá? Seja de maneira direta agora, vou separar duas, três aqui, como também quem a gente não responder a dúvida, a gente vai entrar em contato, e espero que isso ajude bastante, tá? Deixa eu ver aqui essa dúvida, tá? João Pedro, uma dúvida legal. Wagner, se eu dei baixa, extinção, em minha empresa offshore opaca, eu preciso tributar tudo que eu baixei? Capital, lucros anteriores a 24, sem abex? João Pedro, infelizmente, sim. Se você tem lucro até acumulado até 23, né? Pela legislação fala que se você encerra, ele é distribuído. Desculpa, se você acessa esse lucro, ele é considerado distribuído, tem 15% de imposto. E pela tua base de custo, você tem uma base de custo. Deixa eu chutar aqui R$ 1 milhão, base de custo, tá? Peguei lá US$ 200 mil convertidos ao câmbio de R$ 5. Tem R$ 1 milhão. Se quando você vender esses 200 mil, que foi o teu valor de adição, você sai, quando você extinguir, né? Você está saindo da empresa, o câmbio está 5,50, você está saindo com um valor de 1 milhão e 100 versus 1 milhão. Por essa diferença, R$ 100 mil, você vai pagar 15% de imposto. Então, infelizmente, sim, isso você tem que trazer para tributar. Não necessariamente vai tributar, mas há um grande indício de que vai ter tributação. Da maioria dos clientes que a gente conduz aqui, geralmente, principalmente para a parte, para quem tem empresas antes de 23, a parte de capital geralmente tem imposto. Tá? Tadeu Wagner, para compensar o prejuízo fiscal, eu adoto o PETAX 31/12/24? Isso aqui é um pouco da resposta que a gente já deu, né? Então, sempre que você tem prejuízo, esse prejuízo é fixo quando a gente fala em offshore, tá? Importante. Quando fala em offshore, o prejuízo é fixo pelo câmbio de 31/12. Câmbio de venda do dia 31/12, pega esse prejuízo, convertir, ele fica estático. Já tem valor em dólar, já tem valor em real. Quando você tem lucro, você vai pegar esse valor em real e vai compensar esse, que é no novo câmbio, tá? Então, agora de 25, 5,50, vai pegar esse valor de ganho, vezes 5,50, deu o valor em real, compensa o valor do ganho ao câmbio de 6,19, por exemplo, de 24, e sobrando ainda valores a compensar, você joga mais para frente, tá? Outra dúvida legal, Alice. Wagner, quando o prejuízo é uma pessoa física, existe um prazo máximo para compensação? Não existe. Isso aqui foi tentado, tá, no segundo semestre do ano passado, colocar 5 anos, botar 5 períodos, né, de apuração, e ficaram em dúvida se eram 5 anos, se eram. Enfim, então, não tem, tá? Pela lei 14.754, enquanto tiver prejuízo, na pessoa física, pode compensar em qualquer, até quando tiver esse valor. Na offshore, mesma coisa, só que da offshore você só compensa com os lucros dela mesma. Se for na pessoa física, você compensa com qualquer ativo financeiro e também com os lucros de offshore. Se for na offshore, é somente com ela, com os lucros dela, tá? Deixa eu ver uma outra aqui. Manuel, subsidiária com objetivo imobiliário tem que separar uma linha diferente ou colocar apenas na descrição da controladora? Sempre que você tem subsidiárias, elas são declaradas de maneira independente. Ah, Wagner, eu tenho duas opacas. Desculpa, tenho duas opacas. Tem uma offshore opaca e tem uma LLC. Ou uma outra offshore opaca também. É indiferente, se opaca ou transparente. Vai ser sempre a entidade controlada declarada como se fosse sua, de maneira individualizada. Independente do que ela tem embaixo. Ela vai ser no teu nome. Se for transparente, você tira, na verdade, você declara essa empresa com valor zero e mostra os ativos que ela investe. Se não for transparente, são só as cotas, mas sempre declaradas de maneira individualizada. Tá? Isso a Receita Federal trouxe para a gente conseguir também individualizar os resultados positivos e prejuízos. Foi a maneira que eles encontraram
de fazer isso. Também inspirado na legislação de pessoa jurídica, que já faz isso de maneira lateralizada, mas enfim, não é um mérito aqui para a gente entrar. Mas a ideia é, de fato, a ideia foi por conta disso, tá? Você ter empresas individuais e os lucros ou prejuízos também de maneiras individuais, tá? Bom, pessoal, agradeço demais. Fico muito feliz aqui pela presença de cada um de vocês, pelo quórum até agora, às 18h30. Muito feliz de ter participado, ter ajudado. Espero ter ajudado, né, muitos de vocês. De novo, incentivo que mirem aqui o nosso QR Code, vai jogar direto lá para a nossa comunidade do WhatsApp. Vai ser um grande prazer tratar todas as pessoas que não tiveram resposta respondida aqui. A gente vai entrar em contato. Fiquem à vontade. Vai ser um grande prazer ajudá-los, tá? Boa temporada aí de imposto de renda, espero que tenham bastante sucesso. Grande abraço, tchau, tchau.